Saudações a todos, Salomão aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos de volta para mais um episódio do Tapiocast, nosso podcast de economia da UFAM. E nele nós vamos conversar sobre capital humano e educação. É um tema que é bastante importante e, na minha humilde opinião, é fundamental nós discutirmos sobre educação quando a gente pensa em desenvolvimento socioeconômico, em melhoria da qualidade de vida das pessoas. A melhoria na qualidade de vida se dá por acesso a oportunidades e, para que essas pessoas tenham acesso a oportunidades, é preciso que elas tenham educação, preciso que tenham acesso ao conhecimento. E a questão do capital do conhecimento, no campo da teoria econômica, ela tem um papel bem interessante quando a gente estuda macroeconomia de longo prazo, basicamente, em princípio, no modelo de Solon. Retornando ali a que a gente estuda no modelo de Solon, nós percebemos que as economias tem uma tendência ao estado estacionário, ou seja, aquele ponto onde o capital por trabalhador tende a ficar, e o produto, tende a ficar como constantes. E por que esse ponto é tão importante? Porque a partir do estado estacionário, vocês vão começar a perceber que a necessidade de investimento passa a ficar maior do que a poupança per capita. Isso quer dizer que a economia vai começar a enfrentar alguns pontos de estrangulamento no que diz respeito à geração de investimentos fundamentais, tanto em infraestrutura quanto também em novas tecnologias. Então, as tecnologias elas tendem a se depreciar com o tempo. E isso faz com que a gente precise de novos investimentos, em maquinário, em novas técnicas de se produzir, em novos materiais. Da mesma forma como a população ela vai crescendo e as necessidades humanas também. Então você precisa ter investimento tanto para garantir que novas máquinas e equipamentos consigam ser substituídos e atualizados ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, que as necessidades humanas elas sejam devidamente atingidas, sejam devidamente satisfeitas. A questão toda é que o ambiente macroeconômico e geopolítico mundial ele é bastante competitivo. Então, novas inovações estão surgindo ali o tempo todo, novas técnicas, novos conhecimentos, E isso é uma coisa que é interessante dizer, que não é só o conhecimento que vem do banco da escola, vem o conhecimento também das experiências que nós temos ao longo da vida, porque é a nossa observação da realidade ao longo das nossas experiências que nos dá motivação para criar novas e novas teorias no campo da economia. Então, quando se pensa em capital humano, se pensa em capital do conhecimento, nós estamos levando em consideração tudo isso. Os anos de estudo, o nível de experiência vai ser aí fundamental. E por que é tão importante o capital do conhecimento? Porque é justamente ele que vai gerar aquela condicionante para que você tenha um salto tecnológico que afaste o estado estacionário ao longo do tempo. O capital físico, por exemplo, ele tem retornos marginais decrescentes. Por quê? Porque eles vão ficando obsoletos ou eles vão ficando ali sobrecarregados. Os materiais, eles não duram muito tempo. É diferente do conhecimento, é diferente do capital do conhecimento.
O capital do conhecimento não necessariamente vai ter retornos marginais decrescentes, muito pelo contrário. O potencial do conhecimento ele é infinito, desde que sejam dadas aí as devidas condições. E aí é que está a questão. As pessoas precisam ter acesso a experiências, né? A troca de experiência, a troca de conhecimentos com os profissionais, com a academia, com as escolas, com as universidades, com os institutos de pesquisa e assim por diante. E antes disso, é necessário também que nós tenhamos uma base forte, uma base educacional forte, com conhecimentos apurados em português, para fazer boas redações, em matemática, para que a gente tenha um raciocínio lógico bem apurado, que a gente consiga trabalhar bem o cálculo, consiga resolver contas, conversões, planejar as nossas finanças, viagens de fim de ano, contas em supermercado. Tudo isso requer conhecimentos específicos em matemática. E não apenas o conhecimento técnico, ou seja, aquele conhecimento teórico de você saber fazer conta, mas também de nós termos aqui aquele olhar empírico, de você perceber em certos problemas do dia a dia que a matemática vai te ajudar a resolver esses problemas. Quando tem que fazer uma metragem, quando tem que definir um peso, quando tem que fazer conversão de moeda e assim por diante. Nós precisamos ter conhecimentos apurados em história e em geografia para a gente entender o ambiente onde nós vivemos, entender o nosso passado, os nossos antepassados, conhecer bem os problemas geopolíticos que sofremos e que estão aí batendo na porta o tempo todo. Tudo isso é conhecimento. A escola, né, ela tem um papel fundamental da gente aprender de proporcionar uma base teórica para a gente, nesses campos essenciais do conhecimento, na leitura, no cálculo, nas artes, na filosofia, para que a gente consiga trabalhar bem todos esses conceitos quando nós vamos para a faculdade, quando nós vamos para os institutos de pesquisa, quando nós vamos para os institutos federais, né, com as escolas técnicas e assim por diante. E são os anos de estudo que fazem com que a gente consiga ter aí uma ideia mais apurada da agregação de conhecimento. Ou seja, não é um curso que define aqui um incremento significativo no capital humano. Ele tem a importância, mas tão importante quanto ele é, ou até mais, são os anos de estudo e de experiência que nós temos. Não apenas do banco de escola, mas também da nossa lida no dia a dia. Esses conhecimentos, eles se complementam e são fundamentais para que a gente tenha uma sociedade boa e um mundo cada vez melhor. Então, para a gente finalizar, a gente precisa ter em mente que o capital humano, o capital do conhecimento, ele tem um potencial infinito, desde que ele seja devidamente potencializado com políticas públicas, com um foco na macroeconomia do longo prazo e com um olhar para o futuro. Somente dessa forma nós vamos ter aí incrementos tecnológicos significativos, novas oportunidades de trabalho, uma diversificação das atividades econômicas e uma melhoria significativa na capacidade de sustentação da atividade econômica nacional. Então, no mais é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo episódio, nós vamos conversar sobre educação, né? Mais particularmente o resultado do PISA e das nossas preocupações pedagógicas quanto a isso. Então, um coração para vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Eu, professor Paulo, professora Lenice e toda a infraestrutura tapioquéstica. Tchau, tchau.
O Tapiocast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas. Apresentação: Lenice Sá, Paulo Berti e Salomão Neves. Roteirização: Maria Eduarda Braga. Edição: Salomão Neves.